Bom dia, hoje mais um dia de treino, não necessariamente seria um dia de vídeo, mas como eu quero compartilhar com vocês esse retorno com a bike, vamos filmar, a gente vai descer a serra, vou explicar tudo para vocês, a gente vai batendo papo, vou responder algumas coisas em relação ao vídeo anterior do desabafo, algumas críticas e tudo mais, para a galera entender. E vamos que vamos, treinar um pouquinho, retornar a performance. Bora. Então vamos, né? Rapaz, aí bike. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não tem como não gostar disso não, velho. Tô descendo, não tô usando motor não. É muito melhor. Aí eu li nos comentários lá, bom dia, do último vídeo, pessoal, tô falando outra coisa e o pessoal criticando a e-bike como se ela fosse a culpada de alguma coisa. É incrível. Tá ventando. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer um treinozinho de montanha ali. Eu vim com a e-bike pela facilidade. Teve gente que viu a dificuldade que é depois de um treino eu ainda ter que subir essa montanha. Mas não é isso não, cara. A e-bike ela tem módulos de assistência, inclusive desligada se eu quiser fazer força. Então eu posso trabalhar com ela tanto como uma bike normal, com 25 quilos, porque é um trabalho muito mais difícil do que a bike normal, ou eu posso usar assistência. No caso aqui eu estou no primeiro nível, segundo nível de assistência. Segundo nível de assistência, então ela tem aqui ó, verdinho, azul, roxo e vermelho. Então eu posso usar esses níveis de assistência aqui. Ainda posso programar pelo aplicativo esses níveis ou outros. Ainda tem a possibilidade de eu substituir um desses aqui e fazer mais força se eu quiser. Então tem essa facilidade. A outra coisa que as pessoas criticaram, teve gente que falou que depois que eu passei a usar câmbio eletrônico, parou de me seguir. Vou te contar um negócio, hein? Eu acho muito triste isso, mas enfim, não tô aqui pra julgar ninguém. Vamos que vamos treinar um pouquinho. O cara tem uma rua inteira do lado de lá, aí ele vem e tira fino de mim aqui. Se ele não tivesse visão, alguma coisa assim, tudo bem, mas também não é o caso. Bom, como o treino é curto, a gente vai fazer o mesmo esquema e ir batendo papo. Então vamos lá, primeira crítica que eu vou responder para vocês, talvez seja a mais emblemática. Algumas pessoas, eu não sei se não entenderam ou simplesmente as pessoas criam um julgamento próprio. Não tem nada errado com isso. Às vezes eu não me comuniquei exatamente como deveria e acabo criando interpretações erradas sobre o negócio. Fato de eu ter parado de pedalar, tirei férias. Nino Shooter tá de férias, não sei se já voltou, entre outros atletas, se bem que Nino Shooter aposentou, né? Mas só para vocês entenderem, todo mundo tira férias, todo mundo tem direito a férias. Eu tenho 10 anos de café na trilha e nunca tirei férias, então eu acho que eu tenho esse direito de parar um pouquinho, fazer outro esporte. Como eu não posso esquiar igual o Nino Shooter, eu fui testar outras coisas, fui andar de moto, fui jogar pickleball com o Lu, testar outras coisas. Tentei dar minhas corridinhas, mas não estava conseguindo. Entrei na academia em setembro.
É o que estava me dando tempo também por conta do trabalho. Outro trabalho. Então não necessariamente porque eu tirei férias do Café na Trilha eu estou de férias à toa. Eu tenho que trabalhar. Então só respondendo essa questão aí, eu parei de pedalar porque eu tirei férias. Agora eu tô voltando a pedalar. Não é porque eu não gosto de pedalar, eu vou abandonar o pedal. E aí, como eu falei que fui pedalar e não foi uma experiência legal, quem já parou um dia e tentou voltar sabe muito bem do que eu tô falando. Não é gostosinho não, meu amigo. Ainda mais que sua cabeça continua funcionando igual, continua achando que seu corpo vai responder e simplesmente você tá abostado. A coisa não vai. E aí causa aquele sentimento ruim de ferrou. Mas como eu já pratico esporte há muitos anos, eu já parei e voltei de muitas coisas. Eu sei que a memória muscular é boa. Logo, logo, rapidinho, a gente volta ativo. Mas essa fase vai ser ruim. Tô usando a e-bike, inclusive, pra me ajudar e não me causar esse sentimento ruim, mental, não físico. Outro comentário que é muito incomum a esse, está muito interligado a esse, acabou o dinheiro, acabou o amor pelo esporte. Você abandonou o esporte porque não tem dinheiro. Então o canal era só financeiro. Uma coisa que vocês têm que entender: o canal, para quem conhece a minha história, eu abandonei quase tudo na minha vida. Emprego, salário alto, muitas outras coisas, para partir para essa jornada que é o Café na Trilha. Então, quando eu fechei um negócio e comecei a criar conteúdo com 0 seguidor, eu abri uma empresa no CNPJ. A minha ideia sempre foi criar uma agência de comunicação no mundo da bike. Então, durante 10 anos eu venho financiando esse sonho, o meu dinheiro. Eu recebo das marcas, recebo de patrocínios, recebo equipamento, recebo. Isso me ajuda muito, mas não paga a conta. 10 anos sem pagar a conta. E as pessoas às vezes não entendem isso. Então, para quem não entende, para quem não tem empresa, não sabe como a coisa funciona, não julgo ninguém, faz uma conta de cabeça. Não vou botar valores não. Vamos descer aqui, que é mais divertido. E na subida, que é mais quietinho, a gente volta a conversar. A descida não é longa não, é bem divertido. Pena que o vento não tá deixando embalar muito. A Speed embala bem mais aqui, só que ela é muito mais desconfortável nessas juntas do concreto. Começa o trânsito já. É um lugar muito bonito. É muito prazeroso de pedalar aqui.
subida também. Acabou. Agora acabou. Calma. Ah, bom demais. Isso é bom demais. Vamos lá. Pega um papel e uma caneta aí. Ou faz de cabeça, bota no celular, onde você quiser. Estipule valores.
Não vou falar valor não. Vocês põem na cabeça de vocês. Eu trabalhar e fazer tudo no Café na Trilha, eu necessariamente tenho que ter a ajuda de um editor. A maioria dos vídeos eu edito, mas principalmente provas de mais de um dia, mais de 2 dias, eu fico dependente de um editor para facilitar a vida, conseguir dormir, descansar, recuperar e tudo mais. Já fiz muitos anos sozinho, a coisa fica chata, extremamente cansativa. Eu tenho que pôr um editor. Põe um editor na conta aí, você calcula um valor mensal, porque poucos vão trabalhar para você, vão ter disponibilidade para você de forma pontual. Então você tem que fechar com o cara um valor mensal para a coisa valer a pena para ele. Põe aí quanto que você acha que custa um editor de vídeo, bota no Google se você quiser, qualquer uma dessas coisas aí. Copywriter. Por alguns anos eu tive copywriter, que é quem escreve os textos, mas não é necessário, ainda mais que agora com o ChatGPT e companhia, você pode substituir um copywriter por uma IA. A IA não vai escrever o texto para você, vai escrever o texto cheio de erro, cheio de opinião errada, mas ela te adianta o serviço. O copywriter também, como não era um ciclista, dificilmente acertava a coisa, então eu tinha que revisar de qualquer forma. E para o site um jornalista para escrever textos longões, se você quiser. Se você não quiser, você se mata aí e tenta fazer tudo. Eu já tentei por anos e nunca sai bem feito. Então você faz uma coisa e faz outra. Mas põe aí, porque eu já tive 8 pessoas trabalhando no Café na Trilha. Um estrategista eu coloquei por 1 ou 2 anos no Café na Trilha. Depois ele começou a fazer outro trabalho comigo, que era a comunidade Café na Trilha. Mas é um cara necessário, principalmente para mim, que eu já sei o que eu quero fazer e como eu quero fazer, tá? Mas tive também, não tenho mais, acabei colocando ele em outra função, mais ao meu lado. E aí você pensa a conta com um cara desse copo. Aí você põe aí. Gestor de tráfego, para quem não sabe, Instagram, YouTube não, mas o Instagram, ele funciona no amor. O amor só vence até certo ponto. Depois que sua conta já se torna relevante, se você não pagar o Instagram, você não vai crescer. Como eu não gosto de Instagram, eu fiz todos esses testes, principalmente quando eu estava fazendo curso, e realmente é o que funciona. Mas como eu não tinha dinheiro para ficar bancando essa operação só para ganhar seguidor e like, porque para mim isso não fazia diferença, principalmente no Instagram, que eu acho um lixo, eu não pagava não. Uba. Mas se você quiser, você põe na conta aí um gestor de tráfego e mais o valor do tráfego. Menos de R$1.000 é melhor você não fazer porra nenhuma. Então, de R$1.000 para cima de tráfego, fora o trabalho do gestor de tráfego. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguém. Pro site também eu tenho que pagar a hospedagem, servidor e, no meu caso, o Jofran, que é quem faz a manutenção do site, atualização, as coisas todas. Eu sei fazer site. Para quem não sabe também, o site de 1 em 1 ano, ou no máximo 2, você tem basicamente que refazer o site inteiro, porque as coisas vão ficando obsoletas e aí você cai muito no ranqueamento. Então você põe aí mais o custo de um site de 1 em 1 ano ou 2 em 2 anos. Divide aí como você quiser. Vai dividir em 2 aí, pra você sair no lucro.
Não vai ter lucro não, tá? Mas só pra você pôr aí. Contador, você tem uma empresa, você tem que tirar notas fiscais, você vai ter que pagar o contador, e aí o mais baratinho que você quiser. No meu caso, a minha empresa é o Meirelli, então o custo fica um pouquinho mais alto, mas isso é culpa minha. Depois você vê com o presidente aí qual que é o mais barato e que não vai te botar numa forada, e bota o custo de um contador. Todos os aplicativos para funcionar esse trem todo, ou seja, edição de vídeo, você vai ter que pagar um editor de vídeo. Se você quiser fazer um negócio rápido para rede social, você vai ter que pagar minimamente um CapCut para te ajudar. Ou você tenta usar aquele Edit, que eu também não gosto. Prefiro o CapCut, não sei se é porque eu acabei aprendendo a trabalhar. No caso eu uso o Apple, também é culpa minha. Então você tem que pagar espaço em nuvem, aquela porra toda para você hospedar seus arquivos. Tem que pagar as contas de e-mail sua e da sua equipe. E eu não sei se eu falei na hora do copyright, se você for usar IA, você tem que pagar uma IA que é gratuita. A IA paga já é ruim, ela já escreve merda pra caralho. A gratuita então nem se fala. Então bota na sua conta aí pelo menos uma IA paga pra te ajudar, né? Pra fazer o trabalho pra você não. Um designer que eu esqueci, porque principalmente se você for mexer com tráfego, você vai ter que fazer teste AB, ABC. Pra quem não sabe, é quando você põe mais de uma capa ou mais de um texto. E no tráfego você ainda tem opções de texto. Você tem um mix de coisas que você consegue fazer para mesclar aquilo tudo. E no caso, estrategista ou gestor de tráfego entra também para fazer a leitura dos dados com você. Que não adianta você largar na mão dos outros não, o cara te engana. Graças a Deus eu nunca fui enganado por ninguém. Bom, não por ninguém. Já teve um cara que me enganou, mas ele rodou da empresa. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Claro, como eu falei pra vocês, eu recebo a bicicleta, recebo alguns equipamentos, mas nem tudo. Então, da mesma forma que vocês têm que botar pneu na sua bicicleta, quando eu não recebo, eu tenho que pôr. Às vezes eu recebo pneu de XC, mas não tem um pneu de e-bike. Vamos passar. Mais um. Barulho. Aí eu tenho que comprar igual vocês. Pneu, corrente, às vezes um cassete. Principalmente se as bicicletas só vem com SRAM, aí você tem que comprar o cassete SRAM, que você tem que comprar ele todo. O Shimano, eu já falei pra vocês, você pode trocar só os cogzinhos, sai bem mais barato. Tem que pagar a oficina, tem que pagar esse trem todo. É baratinho, baratinho. Sustentar bike, mecânico e tal, é baratinho. Principalmente quando eu recebo equipamento para testar. Às vezes recebo um grupo, né? E o grupo aparece a bicicleta de graça. Eu vou dormir e no outro dia ele acorda lá. Não é assim não, tem que pagar, tem que fazer, tem que gravar, fazer o trem tudo. Tô reclamando não, é só pra vocês entenderem, pra parar de criticar as coisas. Então tem um custo de bicicleta, de equipamento, de mecânica, e aí você fecha com a prova. Eu, inclusive, comentei no vídeo passado. Antigamente os caras pagavam direitinho, aí depois começou o mimimi.
É a crise pós-pandemia. Depois começou a vender pra caramba. Aí tá vendendo muito. Aí não precisa de propaganda, não vou te pagar não. Aí depois tá em crise, vendendo pouco. Ó, estamos sem dinheiro, vou te pagar não. Aí você começa a perder, às vezes, um patrocinador, um fornecedor de equipamento e tudo mais, tem problema. Outros entram no lugar, faz parte do negócio também. Mas é assim, aí todo ano você tem que ficar correndo atrás disso e tal, e vai. E aí as provas é a mesma coisa. Os caras começam a querer não pagar, querer que você vá em troca de inscrição. Aí você fala, porra, bicho, sempre fiz a cobertura, sempre te dei audiência. E quando eu falo audiência, vocês têm que entender o seguinte: o cara quando paga eu vou falar de vídeo para não, senão os fotógrafos também ficam chateados. E eles são muito meus amigos, parceiros. Mas o que acontece, cara? O cara, quando é contratado para fazer um vídeo, ou que seja uma foto, ele tira as fotos, ele faz os vídeos, os shortzinhos e tudo, e entrega pro dono da prova o conteúdo. É o trabalho dele. Tá feito, toma o seu conteúdo, me dá meu dinheiro e vamos ser felizes. Quando a gente faz isso, além de eu entregar um conteúdo, eu estou entregando a minha audiência. E a maioria não entende isso. Porque é diferente eu te entregar um álbum de fotografia e falar para você: bom, agora é com você, publica nas suas redes sociais e tudo mais, do que eu gravar um vídeo, aliás, treinar igual um condenado, e correr uma prova, destruir minha bicicleta, meu equipamento, pagar mecânico, pagar hospedagem, pagar a porra toda, correr a prova, que eu gosto. Então isso é bom. Tem um lado bom também nisso aí. Só para vocês entenderem a logística. Gravar o vídeo, entregar o vídeo às vezes no mesmo dia, principalmente em provas de etapa, e entregar a minha audiência. Por quê? Eu não estou entregando um conteúdo falando pro cara, agora é com você. Eu estou entregando um conteúdo com audiência. Muitas pessoas, inúmeras, vão para as provas porque assistem os vídeos. Não do Café na Trilha só, de todos. Todos que produzem conteúdo. Não é porque o cara postou na rede social dele e ele está falando da prova dele, ele está validando a prova dele. Isso não vende. É a gente transmitindo a experiência de participar de uma prova. É muito diferente. Não põe isso na cabeça de vocês. Aí o cara não quer pagar, quer que a gente vá de graça. Aí quando você fala, cara, eu tenho custo, eu vou correr um Brasil Ride hoje, de custo dá 10 mil reais. Entendeu? Quem paga essa conta? Tem que ser eu. Por quê? Porque eles querem dar só a inscrição. Entendeu? Então a conta começa a não fechar. Principalmente eu corria uma prova por final de semana. Quando pouco, pelo menos 2 provas por mês. Aí você bota aí no seu papelzinho quanto custa uma viagem, quanto custa tudo. Então comecei a fechar com as pessoas que valorizam o meu trabalho, que pagam, dão a inscrição, pagam a hospedagem e dão um valor pelo meu trabalho. Tá aqui, Fernando, ó, um dinheiro pelo seu trabalho. Pra quê? Pra você fechar seu estúdio lá. Como vocês sabem, quem acompanha sabe que eu sempre tive meu estúdio. Eu pagar minha internet, conta de água, de luz, que vocês não botaram na conta aí, eu tenho certeza. Aluguel. Entendeu? Então isso é uma empresa. Não é acabou o dinheiro, acabou o amor. Pra quem comentou isso de forma inocente, ok, tá explicado. Pra quem comentou isso de forma agressiva, porque tiveram alguns que comentaram de forma agressiva, vamos fazer o seguinte: vocês pagam tudo isso aí, velho.
Eu mando meus boletos todinhos da empresa e da minha casa. São 3 pessoas, eu, minha mulher e minha filha. Escola, plano de saúde, parcela da minha casa, as contas que vocês já sabem, não preciso ficar listando aqui pra vocês. Vocês pagam tudo. Eu vou sair todo dia pra pedalar e gravar vídeo pra vocês. Lembrando, eu tô falando com quem me criticou de forma agressiva, tá? Eu saio bonitinho, igual o Neymar sai pra jogar bola. Isso quando ele não tá contundido e fica recebendo do mesmo jeito. Mas eu saio. E é isso. Já dei um girinho aqui. Já desabafei um pouquinho. Não levem pro coração. É mais pra ter um nivelamento. Porque todo mundo acha que a vida de YouTube... Ah, porque esse playboy aí, ó, tá andando com bicicleta top e tal. Isso é fruto do trabalho, cara. Graças a Deus eu tô andando uma bicicleta maneira. Não tenta puxar a pessoa pra baixo porque você não tá com a bicicleta top. Tenho certeza que se alguém te oferecesse, você estaria andando com ela, pô. Por que eu vou andar com uma bicicleta de 3 mil se eu tô recebendo uma bicicleta dessa aqui? Não faz sentido. E pedalar é pedalar, cara. Eu tô andando no mundo da moto. Eu tô com uma moto de 20 mil. Uma importada custa 100 mil. Você acha que eu deixo de assistir os atletas lá, o Bolt e outros? Ou deixo de andar com os meninos que estão me ensinando porque eles estão com moto importada? Para com isso, cara. Tô andando junto com eles, tô me divertindo, tô aprendendo. Tô indo nos mesmos lugares que eles vão. Para com isso. Não tem sentido nenhum isso aí. Isso é um sentimento negativo, um sentimento ruim. Tira isso de você, cara. Tá doido. Enfim, desculpa aí. Desabafo 2. Mas é só pra vocês entenderem o negócio. Vamos que vamos.